Hoje nós vamos tratar sobre a santidade, a vida em santidade. E para isso nós vamos ler o verso 18 do capítulo 4 de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4, verso 18. Um texto bastante conhecido, talvez alguns o saibam de cor. Eu estarei lendo uma vez, depois todos juntos, para nós fixarmos. E talvez se você ainda não conheça esse versículo, quem sabe não saia daqui com ele memorizado. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos juntos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não só aqui em Provérbios, mas em toda a Bíblia, nós vemos não poucas vezes a palavra de Deus trabalhando com o contraste entre a vida ou o caminho do justo e a vida e o caminho do ímpio. E dentre várias maneiras que a Bíblia tem de trabalhar essa antítese, trabalhar esse contraste, essa oposição, uma delas é relacionando a vereda ou o caminho do justo com a luz e o caminho do ímpio com a escuridão. Nos versos anteriores, a partir do verso de número 14 ao 17, nós temos Salomão apresentando como que é a vereda do ímpio. E nós vemos que, de fato, ela é marcada por trevas, por escuridão. Porque essa vereda, ela traz a impiedade, ela traz a perversidade, ela traz a violência, ela traz ao desejar fazer o mal. E é por isso que no verso 18 ele diz, mas, ou seja, não há um outro caminho, não há a junção de dois caminhos, não há aqui um sincretismo. Aqueles que estiveram pela manhã na classe dos adultos, escola dominical, vão pegar essa referência. São dois caminhos que não se misturam, é água e óleo, não há como misturar. Existe esse contraste, existe essa oposição. Não temos dificuldade com isso. Mas o importante aqui é como se dá essa vereda dos justos, como que dá esse caminho do sábio e por que esse caminho é um caminho de santidade. Sabemos que devemos viver dentro de um contexto, dentro de uma perspectiva de luz, fugindo das trevas, fugindo da escuridão. Mas aqui a maneira como Salomão poeticamente apresenta esse caminho nos faz identificar que a palavra de Deus nos revela um processo progressivo de como é essa vereda do justo, de como é viver essa vida em santidade. Um processo progressivo. E como que a palavra de Deus revela, então, esse processo de santidade de forma progressiva? Nós vamos ver aqui de três maneiras. Nós vamos ver que esse processo que envolve a vereda, o caminho dos justos, que é também o caminho de santidade, ele é um processo salvífico, está relacionado à salvação. Ele é um processo sazonal, ele traz um resultado, ele faz com que o justo gere e produza algo, e também é um processo santificador. Por isso que está relacionado com a vida em santidade. Então nós vamos ver esses três aspectos da vereda dos justos. A vereda dos justos é um caminho salvífico, é um caminho sazonal e um caminho santificador. Em primeiro lugar, a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, do sábio, ele, como nós vemos aqui, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ele é um caminho salvífico, pois ainda que aqui não haja a palavra salvação, mas a figura da luz na Bíblia, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, traz uma ideia de salvação. E Salomão não é o primeiro a apresentar essa relação, essa conexão entre a luz com a salvação. Porque outrora o seu próprio pai Davi, em muitos dos salmos, como por exemplo no Salmo 27, ele começa o salmo fazendo uma declaração e um questionamento para a sua alma
para confiar no Senhor, reconhecendo a presença de Deus. O Salmo 27, Davi começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então aqui, Davi, ele relaciona a luz com a salvação. Afinal, sabemos que o processo de salvação é um processo que não vem de nós. É um processo que o próprio Deus, ele se revela a nós. Assim como nós não conseguimos gerar luz, mas nós somos impactados pela luz, da mesma forma na vida espiritual. Da mesma forma, aqueles que são chamados por Deus a serem justos, a serem sábios. É um processo em que é como essa luz, que é também uma maneira de falar da salvação. Ou seja, não há como estarmos na vereda dos justos, não há como falarmos que estamos caminhando na vereda dos justos, se nós não tivermos recebido a dádiva da salvação. E como alcançar essa dádiva da salvação? Por essa luz. E que luz é essa? João, no seu capítulo 8, ele nos descreve quando a própria luz, ela mesmo, fala de si. Jesus, no capítulo 8, numa festa significativa da história do povo de Israel, a festa das cabanas, onde ali eles celebravam o momento em que o povo ainda estava no deserto, em cabanas, lembrando que eles outrora eram escravos dos egípcios, mas agora estavam livres. E uma das características dessa festa era o uso recorrente e constante de lamparinas, de lâmpadas. E então Jesus aproveita aquele momento e faz uma de suas muitas declarações que João descreve, o chamado eu sou. E ele diz: eu sou a luz do mundo. É essa luz que dissipa as trevas. Não há como falarmos que estamos na vereda dos justos, não há como falar que, como justos, estamos nessa vereda, e essa vereda é como a luz da aurora, se a luz de Cristo não tiver chegado até nós, por meio da salvação. Então, é por isso que o primeiro aspecto, a primeira característica da vereda, do caminho dos justos, ele é um caminho salvífico, porque não há como sermos justos, não há como vivermos essa vereda se não formos alcançados por essa salvação. E essa salvação vem do próprio Deus, que é a luz. E a luz essa que o próprio Senhor Jesus se declarou, reconhecendo que ele de fato era Deus. Mas além de nós vermos aqui que a vereda dos justos ele é um processo salvífico, e essa luz da aurora, ela representa essa luz da salvação, vemos também que a vereda dos justos é um caminho e um processo que não é apenas passivo. Recebemos de Deus a salvação, mas também ele é um processo que exige uma responsabilidade, exige uma resposta nossa, uma tomada de decisão. Pois ele diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E o que isso tem a ver com o que eu e você temos que prestar? O que isso tem a ver com o que eu e você temos que apresentar para Deus ao longo dessa vereda, ao longo desse caminho, que é a nossa vida aqui na terra? E mais uma vez voltamos a Davi, porque Davi, nas suas últimas falas, antes dele vir a falecer, isso está em 2 Samuel, capítulo de número 22, ele faz uma declaração similar a essa de Salomão em Provérbios 4, muito possivelmente o que Salomão fala aqui em Provérbios 4. Ele está repetindo do que ele ouviu do seu pai, porém aqui, Davi, ele ainda nos apresenta esse aspecto que eu estou chamando de sazonal, ou seja, a luz não apenas como um sinal de salvação, que nos dissipa das trevas do pecado, da condenação, da escravidão, mas também a luz da vereda do justo como algo sazonal, como algo que nos leva a produzir algo, como nos leva a sermos úteis, a sermos férteis, frutíferos. É por isso que em 2 Samuel, capítulo de número 23, dos versos 3 e 4, nós encontramos aqui nas últimas palavras de Davi, ele dizendo: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou,
aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, e aí ele define quem é essa pessoa. Então aqui Davi está falando do justo. O justo é aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, ou seja, que vive debaixo do temor de Deus, debaixo da justiça de Deus. Ele é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Então aqui, Davi, ele amplia esse caminho, essa vereda dos justos, mostrando que ela não somente é fruto de uma vida que foi alcançada pela salvação, por essa luz que vem de Deus, mas também é um processo em que nós oferecemos algo para Deus. Não oferecemos algo para sermos salvos, mas uma vez já tendo recebido a salvação, então oferecemos algo para Deus. Assim como essa luz, ela permite que depois da chuva faça brotar na terra a erva. E mais uma vez, nos lembramos das palavras do próprio Jesus, onde no capítulo 15, também em João, onde ele faz uma outra das suas declarações do eu sou, agora ele diz, eu sou a videira viva. Ali no capítulo 15 ele fala que o pai sendo agricultor e ele sendo a videira, o que somos nós? Nós somos os ramos. E aqueles que estão unidos a ele, que pertencem a ele, ou seja, que estão na vereda dos justos, não estão nesse caminho apenas para falar, eu sou justo, você é ímpio, eu estou salvo, você está condenado, eu sou melhor que você. Não, estamos nessa vereda, estamos nesse caminho para, em gratidão, oferecermos algo para Deus. E o que temos que oferecer? Como ramos dessa videira viva, temos que oferecer frutos. Temos que oferecer algo que seja agradável, temos que oferecer algo que seja útil. E o que é esse oferecimento? É o que o Novo Testamento nos ensina como as boas obras. Então, as boas obras não é o que nos faz ser salvos, mas é por meio dessa salvação que nós respondemos a essa salvação oferecendo algo que seja frutífero para Deus, que são as boas obras. E boas obras nada mais é do que fazer a vontade desse Deus. Essa é a vereda dos justos. Então, se você fala que você foi alcançado pela salvação, mas em nenhum momento da sua vida, desde que você reconhece, desde que você está me afirmando que você foi alcançado pela salvação, e por isso você é um justo, você foi justificado, mas se em momento algum queima em você, desperta em você uma vontade, uma necessidade de oferecer algo a Deus em resposta a isso, de produzir frutos por estar unido à videira que é Cristo, muito cuidado. Ou pode ser que você está imerso na escuridão de algum pecado que está te cegando para aquilo que você já recebeu, ou talvez você não tenha recebido de fato essa salvação. Porque aqueles que recebem essa salvação, eles são desafiados, eles têm esse desejo, essa vontade, esse ardor de produzir algo para Deus. Não que Deus precise que nós façamos isso, mas nós fazemos isso por amor ao que Ele fez. É como certa vez eu ouvi uma ilustração, não me lembro de quem, mas compartilho a bênção, mas não o autor dela, falando que essa relação de Deus conosco é como um pai que vai preparar um café especial para um marido que vai preparar um café especial para sua esposa. Então fica aí dica dos maridos que ainda não fizeram isso para suas esposas como demonstração de amor. E fica para mim também, esse puxão de orelha. E aí você pede ajuda do seu filho ou a sua filha, não porque você precisa da ajuda dele. Você sabe fazer esse café, você sabe agradar a sua esposa. Mas o seu filho ou a sua filha sente alegre, tem o desejo e vontade de fazer parte nisso. E então trabalham juntos, não juntos porque sem o seu filho e sua filha você não iria conseguir realizar esse processo. Mas é porque você tem alegria de chamar e ele tem a alegria de trabalhar com você, de te ajudar, de produzir esse café para agradar a mamãe, para agradar a esposa. Assim que Deus faz conosco.
Ele não precisa de nós, ele é autossuficiente, mas ele nos dá a alegria, o privilégio, o prazer, que também é uma responsabilidade, mas o privilégio de fazermos parte, de sermos coparticipantes da sua obra, para alcançar vidas. Assim como um dia ele usou alguém para nos alcançar, ele nos chama nessa vereda dos justos para nós sermos luz na vida de outro. Mas sendo luz, não apontando para a nossa vida, não apontando para como nós vivemos, mas sendo uma luz que aponte para Ele. Pois Ele é essa fonte de luz. Ele é aquele que nos salvou e é dele que temos que oferecer algo que seja agradável. Mas em terceiro e último lugar, vemos que a vereda dos justos, o caminho do sábio é um processo que remete à salvação. Não há como começarmos esse caminho sem antes recebermos a luz de Deus, que é a salvação. Esse caminho é um caminho que quer e requer de nós uma resposta, que venhamos a produzir algo, por isso que também é um caminho sazonal, onde nós geramos algo e só geramos porque estamos unidos ao próprio Deus, na pessoa daquele que é a videira viva. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos também que a vereda dos justos é um processo. Ele é santificador e a santificação é um processo. Assim como a justificação é algo declarativo, é algo jurídico, é algo que Cristo realizou uma vez por todas na cruz do Calvário, nos declara como justos. Nós não somos justos, somos declarados. É um termo jurídico, é um termo legal. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados e nos concedeu a sua justiça. Por isso que Deus, o Pai, quando olha para nós, estamos na vereda dos justos, não vê a mim, a você, mas vê a Cristo. Porque naquela cruz, ele tratou o seu Filho amado, em quem havia nele prazer, como lemos em Lucas, como nós, na condenação dos nossos pecados. Então, isso é a justificação. Já a santificação é um processo. Se a justificação é algo que Deus realiza e em mim não há participação alguma, já a santificação é um processo em que eu participo. Mas não é 50% Deus faz e 50% eu faço. Aquilo que Deus faz, ele faz, aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Não. É 100% Deus e 100% eu. Porque tudo o que eu tenho que fazer nesse caminho de santidade, eu só consigo fazer capacitado por Ele. Capacitado na pessoa dele, que é chamado de Espírito Santo, que nos auxilia e nos ajuda nessa busca de santidade. E o que é a busca de santidade? A busca de santidade é o caminho que Isaías, no começo da sua jornada, em uma de suas profecias, ele certa vez escreveu, no capítulo 2, verso de número 5, onde ele se referindo ao Israel espiritual, ou seja, se referindo àquilo que Paulo lá em Romanos vai falar da igreja, o Israel de Deus, ou seja, não aqueles que nasceram povo de Deus, mas mesmo entre aqueles de Israel que pela fé acreditavam no Messias, e nós hoje, ainda que não judeus, crendo no Messias, também isso nos torna Israel. Israel de Deus ou Israel espiritual. Ele então faz o convite: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, aqui ele está se referindo não à justificação, porque, de novo, a justificação não é um processo, é um ato. Ele está apontando aqui para a santificação. É um processo, é o andar a cada momento. Como no domingo passado, nós cantamos com as crianças na escola dominical. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ali nós estávamos ensinando naquela canção as crianças entenderem o que é a vida em santidade. É passo a passo. Se eu e você estamos na vereda dos justos, quanto à justificação, estamos no mesmo patamar. Mas quanto à santificação, uns estão mais avançados que outros. E isso não torna uns melhores que outros. É uma questão de caminhada.
mas todos nós temos o mesmo alvo, todos nós temos o mesmo rumo, todos nós chegaremos lá, não na nossa força, mas pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez nos remetemos ao próprio Jesus, pois ele não somente é a luz que dissipou as trevas, dele vem a nossa salvação, ele não só é aquele do qual, unidos a ele, somos capazes de produzir algo nessa vereda que seja agradável a Deus, mas ele mesmo é o caminho. Por isso que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é perfeito e é tanto 100% homem como 100% Deus, pois na sua natureza humana, ele trilhou todo esse caminho sem falhar uma vez sequer, sem tropeçar. Mas ele também, na sua natureza divina, é o próprio caminho. Então, nós temos que imitá-lo, porque ele foi o único capaz de seguir toda essa trilha e não falhou, e não fraquejou, e não tropeçou, e chegou até o fim. Mas ele é este caminho. É por isso que Jesus não é simplesmente um modelo a ser seguido, mas ele é o próprio Deus, em que precisamos dele, pois é somente por meio dele que somos salvos, em que necessitamos dele, pois somente dele é que podemos oferecer algo que seja agradável a Deus, e é nele que consta esse caminho de santidade. Pois se ele, como lemos em Lucas, naquele momento em que ele é batizado, ali o Espírito Santo de Deus está plenamente habitado nele, é somente quem está unido ao Filho, é somente quem está ligado à videira que também recebe a plena habitação do Espírito Santo. Para quê? Não para falar em línguas, não para pular, não para fazer coisas pirotécnicas, não para fazer coisas extraordinárias visível, mas para viver uma vida de santidade. É por isso que nos capítulos 16 de João, nos capítulos 14 e 16, em que ele fala do Espírito Santo, a principal função e missão do Espírito Santo é trazer à luz, vendo a relação? Trazer à luz tudo o que Jesus nos ensinou, pois é somente assim que viveremos a vereda dos justos em santidade. E aqui, quando Salomão em Provérbios fala que é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até dia ser perfeito, ele não está defendendo aqui que aqui na terra nós seremos perfeitos como Jesus. A ideia aqui de perfeição é uma ideia de plenitude, de algo ser completo, ou seja, só somos completos quando estamos unidos a Jesus. Não será aqui, porque nós pecamos. Por isso que nós temos sempre um momento nos nossos cultos de confissão a Deus pelos nossos pecados. Mas haverá um momento, haverá um tempo na história da redenção, chamado de consumação, chamado de glória, onde já não mais estaremos sobre a declaração da justificação e nem mais estaremos num processo de santificação, mas estaremos nessa consumação, na chamada glorificação. E glorificados, já não estaremos mais na presença do pecado. Pois se a justificação nos livrou do poder da pena do pecado, se a santificação é um processo que nos livra do poder da influência do pecado, a glorificação será o momento em que estaremos onde não haverá a presença do pecado. É por isso então que a vereda dos justos, e somente essa vereda, é aquela que faz com que brilhemos mais e mais até sermos perfeitos. Perfeitos como Jesus, não no sentido de sermos deuses, mas perfeitos como Jesus foi na sua natureza humana, sem pecado, sem mácula. Uma obediência plena, agradável aos olhos de Deus, para todos sempre e sempre. Essa é a vereda dos justos. Por isso que ela também é um processo santificador. Concluímos aqui entendendo que a única maneira de falarmos que estamos em oposição ao ímpio, ao perverso, ao violento, ao insensato, ao tolo,
é quando essa oposição está em Cristo Jesus. Porque é só nele que está essa oposição. Porque é só nele que há essa luz. Essa luz que nos trouxe a salvação, só nele há essa luz que faz com que nós, unidos a ele, possamos ser frutíferos, gerar frutos, produzir algo que seja agradável a Deus por meio das boas obras. E é somente em Cristo Jesus que nós temos o Espírito Santo que nos possibilita a caminhar em uma vida de santidade. E a palavra de Deus para nós essa noite é avaliarmos se primeiro estamos na vereda dos justos. Em outras palavras, se pertencemos a Cristo, se estamos unidos a Ele, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, se essa luz já veio até nós. Se porventura você que está aqui essa noite, ou você que nos assiste pelos nossos canais, ainda não foi alcançado por essa luz e ainda vive em meio às trevas do auto-engano, as trevas da ignorância, as trevas do ego, as trevas da perversidade, as trevas da violência, as trevas da idolatria, as trevas da incredulidade, da perversidade, da imoralidade, essa luz ainda brilha e essa luz ainda é capaz de dissipar essas trevas na sua vida. Creia nisso. Talvez você já está na vereda dos justos, mas em algum momento desse caminho, em algum momento dessa peregrinação, você foi atraído pelo outro caminho. Você foi atraído pela violência, você foi atraído pela perversidade, você foi atraído pela imoralidade, você foi atraído pelo orgulho, você foi atraído pela falsa religiosidade, você foi atraído por mentiras e manipulações. A luz de Deus não só é capaz de brilhar ao ponto de dissipar trevas, mas a luz de Deus ela é capaz de te incomodar e fazer com que você seja guiado por essa luz e voltar à vereda dos justos. Mas se você tem procurado viver, apesar das suas limitações, a vereda dos justos, essa palavra também é para nós porque ela nos leva ao desafio de o que estamos oferecendo a Deus, que frutos temos oferecido, se é que de fato estamos oferecendo. Não há espaço no reino de Deus para inutilidade. Ainda que não fizemos nada para sermos salvos, resgatados, redimidos, libertados, uma vez salvos, resgatados, redimidos, libertados, agora temos uma responsabilidade de oferecer algo que seja agradável a Deus. E o que temos oferecido? Como temos oferecido? Temos oferecido o nosso melhor ou temos oferecido o que sobra? Migalhas. Essa é a vereda dos justos. E se estamos nela, não é uma questão de se iremos chegar ao ponto fulcral, onde ali será dia perfeito. Não, mas é saber que caminhando neste caminho que é Cristo, caminhando por meio da luz de Cristo e buscando uma vida em santidade, alimentados pela palavra, que é essa luz que dissipa as trevas, certo estaremos de que um dia, quando Ele retornar, e Ele retornará, estaremos então em uma situação onde a luz que emanará de nós será uma luz tão forte, tão intensa, tão brilhante quanto a luz da aurora quando ela chega no seu ponto maior. Não apontando para nós, para a nossa vida, para o nosso eu, mas essa luz que apontará para aquele que é o único digno de receber de nós tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Esse é o caminho dos justos. Esse é o caminho do sábio. Temos andado nele?